Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 20 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para esse sábado eu separei 15 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e dois bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nesse sábado, temos a nossa banca DP Sport, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o grupo fechado e também temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Antes de partir para os palpites para esse sábado, quero apresentar para vocês a banca de aposta Mr. Jack. Você realiza apostas a partir de R$1, saques e depósitos via Pix. O link da banca Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Faça já o seu cadastro. Agora seguindo para os palpites para esse sábado, 20 de agosto, começando aqui pela Bundesliga 2, segunda divisão, na partida entre Paderborn e Kiel. Na classificação, o Paderborn vem na segunda colocação com 9 pontos, marcou 11 gols e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 7. O Kiel vem na quinta colocação com 8 pontos, marcou 9 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Paderborn, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Kiel, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Paderborn venceu fora de casa por 4-3. As odds estão marcando aqui a 1.72 para a equipe da casa, 4.33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Paderborn, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. A equipe do Kiel, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre eles, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols para botar no bilhete pronto. Agora pela Bundesliga 2, divisão principal, na partida entre Borussia Dortmund e Werder Bremen. Na classificação, o Dortmund vem na segunda colocação com 6 pontos, marcou 4 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 3. O Werder Bremen vem na décima colocação com 2 pontos em 2 partidas, marcou 4 e sofreu 4 gols, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Dortmund, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Werder Bremen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Dortmund venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Dortmund para vencer. Nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Dortmund, foram 2 vitórias para a equipe da casa, 2 empates e 1 derrota. Eu vou deixar aqui para vocês, Dortmund para vencer. Acredito nessa vitória do Dortmund. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando para a próxima tip, ainda pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Leverkusen e Hoffenheim. Na classificação, o Hoffenheim vem na 8ª colocação com 3 pontos em 2 partidas, marcou 4 e sofreu 5 gols, tem um saldo negativo de 1. O Leverkusen vem na 18ª colocação, ainda está em início de campeonato, não marcou pontos ainda nesse campeonato, marcou 1 gol e sofreu 3, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leverkusen, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Hoffenheim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Leverkusen venceu fora de casa por 4-2. As odds estão marcando aqui a 1.65 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, apenas de aposta única, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leverkusen, bateu acima de 2,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Hoffenheim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2,5 gols em 4 oportunidades.
E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Essa é a aposta única que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Agora pela Premier League, na partida entre Crystal Palace e Aston Villa, vamos ver aqui na classificação. O Aston Villa vem na nona colocação, com 3 pontos em 2 partidas, marcou 2 gols e sofreu 3, tem um saldo negativo de 1. O Crystal Palace vem na 16ª colocação, com 1 ponto somado, marcou 1 e sofreu 3 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Crystal Palace, vem de uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Aston Villa, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1 na casa do Aston Villa. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 2,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Crystal Palace, bateu acima de 1 gol e meio em todos os jogos. A equipe do Aston Villa, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Nos últimos 5 confrontos entre eles, bateu 1 gol e meio também em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como um palpite mais arriscado, vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 confrontos entre eles, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Ainda pela Premier League, na partida entre Leicester e Southampton, na classificação, a equipe do Southampton vem na 17ª colocação com 1 ponto em 2 partidas, marcou 3 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 3. A equipe do Leicester vem na 15ª colocação com apenas 1 ponto somado, marcou 4 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, ele vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Southampton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último jogo marcado entre as equipes, o Leicester venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1,83 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Southampton nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês, ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato da Dinamarca, na partida entre Midtjylland e Aarhus, na classificação, a equipe do Aarhus vem na 3ª colocação com 10 pontos em 5 partidas, marcou 6 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 3. A equipe do Midtjylland vem na 8ª colocação com 6 pontos em 5 partidas, marcou 13 e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Midtjylland, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Aarhus, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último jogo marcado entre as equipes, o Aarhus venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês um palpite mais arriscado de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Midtjylland, bateu ambas marcam em todos os jogos. A equipe do Aarhus, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, na casa do Midtjylland, bateu ambas marcam aqui apenas em 2 oportunidades. Foram 2 vitórias para a equipe do Midtjylland e 3 vitórias para a equipe do Aarhus. Vou deixar aqui para vocês acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar ambas equipes marcam. Agora na Áustria, na partida entre Red Bull Salzburg e Klagenfurt, na classificação, a equipe do Salzburg vem na 2ª colocação com 9 pontos, marcou 8 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 5. A equipe do Klagenfurt vem na 6ª colocação com 4 pontos, marcou 4 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Salzburg, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Klagenfurt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1.
As odds estão marcando aqui a 1.12 para a equipe do Salzburg, que acredito que vence essa partida. Eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 2 gols e meio como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Salzburg para vencer com 2 gols de diferença. Agora pela La Liga, na partida entre Osasuna e Cádiz, vamos ver aqui na classificação. O Osasuna vem na sexta colocação com 3 pontos, marcou 2 e sofreu 1, tem o saldo positivo de 1. O Cádiz vem na 16ª colocação, ainda não pontuou no campeonato, não marcou gols e sofreu 1, tem um saldo de 1, um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Osasuna, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Cádiz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último jogo marcado entre as equipes, o Osasuna venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.90 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês para botar um bilhete pronto, casa com empate. Você também para pegar o palpite mais arriscado de Osasuna para vencer. Nos últimos 5 jogos na casa do Osasuna foram 5 vitórias para a equipe da casa. Vou deixar aqui casa com empate como um palpite mais arriscado. Osasuna para vencer a 1.90. Como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. Voltando aqui pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Union Berlin e Leipzig. Na classificação, a equipe do Berlim vem na 5ª colocação com 4 pontos, marcou 3 e sofreu 1, tem o saldo positivo de 2. A equipe do Leipzig vem na 12ª colocação com 2 pontos, marcou 3 e sofreu 3, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Union Berlin, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Leipzig, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Berlim venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 3.60 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Union Berlin, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Leipzig, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Jogando na casa do Berlim, nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui casa com empate. Agora passando aqui pela Premier League, na partida entre Bournemouth e Arsenal. Na classificação, a equipe do Arsenal vem na 2ª colocação com 6 pontos, marcou 6 e sofreu 2, tem um saldo positivo de 4. O Bournemouth vem na 11ª colocação com 3 pontos, marcou 2 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Bournemouth, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Arsenal, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último jogo marcado entre as equipes, o Arsenal venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 8.0 para a equipe da casa, 1.40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Arsenal para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Bournemouth. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Vou deixar aqui Arsenal para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Udinese e Salernitana. Na classificação, a equipe do Salernitana vem na 15ª colocação, ainda não pontuou no campeonato, não marcou gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 0. A equipe da Udinese vem na 17ª colocação, também não pontuou, marcou 2 e sofreu 4 gols, perdeu no último jogo por 4-2. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Udinese, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Salernitana, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. No último jogo marcado entre as equipes, a Udinese venceu fora de casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui o Udinese para vencer. Nos últimos 3 jogos entre as equipes, foram um empate, uma vitória e uma derrota para a equipe da Udinese. Vou deixar aqui, mesmo assim, o Udinese para vencer como segunda opção de aposta. Na linha de gols, vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gols. Ainda pelo campeonato italiano, na partida entre Inter de Milão e Spezia, na classificação, a Inter vem na 6ª colocação com 3 pontos, venceu no último jogo. E a equipe do Spezia vem na 9ª colocação, também com 3 pontos, venceu no último jogo.
Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Inter, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Spezia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, a Inter venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.16 para a equipe da Inter. Eu vou deixar aqui para vocês apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Inter, bateu 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, apenas da aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Português, o clássico entre Porto e Sport de Portugal. Na classificação, a equipe do Porto vem na liderança com 6 pontos em 2 partidas, marcou 6 e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 5. A equipe do Sport vem na 5ª colocação com 4 pontos, marcou 6 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Porto, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Sport, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Porto venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, de casa com empate. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Porto para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes. Na casa do Porto, foram 3 vitórias para a equipe da casa e 2 empates. Vou deixar aqui casa com empate. Como um palpite mais arriscado, Porto para vencer a 2.10. Agora pela La Liga, na partida entre Celta Vigo e Real Madrid. Na classificação, o Real Madrid vem na 5ª colocação com 3 pontos, marcou 2 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 1. A equipe do Celta Vigo vem na 9ª colocação com 1 ponto, marcou 2 e sofreu 2, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Celta Vigo, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Real Madrid, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Real venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 4.33 para a equipe da casa, 1.70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui, você pode pegar Real Madrid para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Celta Vigo. O Real venceu 4, empatou 1. Ou você pode pegar também ambas equipes marcam também. Acredito muito nessa ODD. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do Celta Vigo, bateu ambas marcam em todos os jogos. Vou deixar aqui para vocês como um palpite mais arriscado de Real Madrid para vencer. Ou você pode pegar também ambas equipes marcam. E passando para a próxima e última tip pelo Campeonato Brasileiro da Série A na partida entre Fluminense e Coritiba. Na classificação, a equipe do Fluminense vem na 4ª colocação com 38 pontos, marcou 32 e sofreu 25 gols, tem um saldo positivo de 7. A equipe do Coritiba vem na 18ª colocação com 22 pontos, marcou 23 e sofreu 34 gols, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fluminense, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Coritiba, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, 25 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Coritiba venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1.44 para a equipe do Fluminense. Eu vou deixar aqui para vocês de acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar o Fluminense para vencer. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado. Você pode pegar aqui numa tripla de Beck. Passa aqui para vocês. Peguei aqui Borussia Dortmund para vencer, Salzburg para vencer e Porto com empate. Você pode pegar aqui também na linha de gols, acima de 2 gols e meio, Inter de Milão e Spezia, acima de 2 gols e meio, Salzburg e Klagenfurt, e acima de 1 gol e meio, Celta Vigo e Real Madrid. E você pode pegar aqui também uma ODD mais alta. Você pode pegar aqui Leicester e Southampton, ambas marcam, Real Madrid para vencer, Osasuna para vencer e Porto com empate. Essa ODD aqui gerou a 6.74, simulei R$100, simulei R$10. Você terá um retorno máximo de R$67. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!